terça-feira, dia 14 de dezembro. Vamos tomar o Evangelho de São Mateus no capítulo 21, versículos 28 a 32, para nossa meditação diária. Esse dia que a igreja faz memória de São João da Cruz, santo que ficou célebre e conhecido pela frase: no entardecer da vida seremos julgados pelo amor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus ao chefe dos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai, dirigindo-se ao outro filho, disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, Senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque João veio até vós num caminho de luz, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Não quero, mas depois mudou de opinião e foi. Hoje contemplamos o pai que tem 2 filhos e diz ao primeiro filho: filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: não quero, mas depois mudou de atitude e foi. Ao segundo lhe disse o mesmo. Este respondeu: sim, Senhor, eu vou, mas não foi. O importante não é dizer sim, mas fazer. Há um dito que afirma: obras são amores e não boas razões. Em outro momento, Jesus dará a doutrina que ensina esta parábola. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Como escreveu Santo Agostinho, existem 2 vontades. A tua deve ser corrigida para se identificar com a vontade de Deus, e não torcida, a de Deus para acomodar as tuas. Na língua catalã se diz que um menino crê quando ele obedece. Crer quer dizer, identificamos a obediência com a fé, com a confiança naquilo que nos dizem. Obediência vem de escutar com grande atenção. Manifesta-se na oração, em não nos fazermos de surdos à voz do amor. Os homens tendemos a nos defender, a nos apegar ao nosso egoísmo, eliminar nosso egoísmo. Deus exige que, ao obedecer, ponhamos em exercício a fé. Às vezes o Senhor sugere seu querer em voz baixa, lá no fundo da consciência, e é necessário estarmos atentos para distinguir essa voz e ser-lhes fiel, nos diz São José Maria Escrivá. Cumprir a vontade de Deus é ser santo. Obedecer não é ser uma simples marionete nas mãos dos outros, mas interiorizar o que se deve cumprir e assim fazê-lo porque tenho vontade. Os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino dos céus, disse Jesus às autoridades judaicas que o escutavam no templo. Podemos imaginar o escândalo que estas palavras causaram aos ouvidos dos justos de Israel. Ser precedido nos céus por uma prostituta ou um cobrador de imposto. No tempo de Jesus, os cobradores de impostos eram totalmente desonestos. Não poderia se ouvir ofensa maior. Ser colocado para trás logo por quem? Por pessoa de má fama? Mas por que Jesus reprova tanto estes sacerdotes e anciãos? Onde foi que eles erraram? Exatamente na incoerência entre o falar e o fazer. E Jesus mostra isso claramente com a parábola dos 2 filhos. Nela, para ambos os filhos,
o pai pede cordialmente que trabalhe na vinha. O primeiro se prontifica imediatamente. Sim, senhor, mas não move uma palha. O segundo está decidido. Não quero, mas pensa melhor e aparece lá para trabalhar. No primeiro filho, as palavras são boas e gentis, mas falta sua realização. No segundo, as palavras até parecem brutas, mas a ação é boa. As palavras por si só não salvam, é preciso praticá-las. O próprio Jesus já havia alertado: não quem me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Já o exemplo do segundo filho é autêntico. Ele cumpre a vontade do Pai, não com palavras, mas com ações. Os chefes judaicos, até que estavam de acordo com a vontade do Pai, só pudesse ser cumprida com ações, mas não estavam de acordo de jeito nenhum com a aplicação que Jesus fizera desta parábola. Assim percebemos que tipo de distância abismal havia entre o dizer e o fazer na religiosidade farisaica e que é tão viva ainda hoje. A reprovação de Jesus é dirigida a quem dá mais valor às aparências do que à essência, mais às palavras que à prática, mais ao exterior que ao interior. Se formos fazer um exame de consciência bem feito, vamos perceber imediatamente como somos fariseus, como o primeiro filho, pronto a dizer sim com os lábios, mas não fazer quase nada quando o assunto é cumprir a vontade de Deus. A exortação de Jesus se torna ainda mais provocante, como já dizemos acima, o que contrapõe aos seus interlocutores, os publicanos e as prostitutas. Que possamos nos deixar conduzir sempre como Pai Nosso. Que seja feito a Tua vontade, ó Pai. Deus abençoe a todos. O Opera Paraíba ultrapassou sua meta de 12.000 cirurgias antes do tempo e esse número não para de crescer. Até agora já foram mais de 12.434 cirurgias que ajudaram a reduzir as filas de espera por todo o estado. E as notícias boas não param por aí. Em 2022 o programa terá continuidade ampliando os atendimentos, porque o nosso compromisso com a saúde das pessoas também continua. Opera Paraíba. Compromisso cumprido. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.